Seja muito bem-vindo, você que está aqui assistindo essa nossa aula, né? Nela, iremos aprender o que é um fluxo de caixa e como fazer o fluxo de caixa utilizando o Excel, tá? Quais funções a gente vai utilizar, tá? Algumas ferramentas que a gente vai utilizar no Excel, tá? E para começar, a gente tem aqui um cabeçalho do nosso fluxo de caixa, beleza? No cabeçalho do nosso fluxo de caixa, a gente vai ter data, movimento, classificação, produto, favorecido, documento, histórico, valor e o saldo do nosso caixa. Tá? A gente vai entender cada uma aqui dessas colunas, cada um desses títulos aqui do nosso cabeçalho, e a partir daí a gente vai aplicar os lançamentos dia a dia para poder entender também a movimentação. Tá? Para a gente fazer funcionar o nosso fluxo de caixa, a gente tem que entender alguns cadastros aqui, tá? O primeiro são os tipos de entradas que nós temos. Por que entrada e saída, Marcos? Por quê? Nosso fluxo de caixa, a gente está falando apenas de controle de dinheiro, tá? Entrada e saída. Quando eu vendo ou recebo alguma coisa, alguma venda de um produto minha que cai dinheiro na minha conta, eu vou lá e tenho uma entrada. Se eu pago uma conta, se sai dinheiro do meu caixa, é uma saída que eu vou ter que registrar. Beleza? Então tem tipos de entrada, tá? O que faz entrar coisas no meu caixa? Venda de produto, venda de serviço, uma receita financeira, uma devolução de um pagamento que eu fiz ao meu fornecedor, porém lá no meio da negociação houve um problema, resolvemos fechar o negócio, né, desfazer o negócio na verdade, e devolver meu dinheiro, eu devolvi o produto dele, tá? E outras entradas caso não se enquadre em nenhuma dessas aqui anteriores. Saídas a mesma coisa, é o mesmo fundamento, tá? Despesa com produto, despesa com serviço, despesa financeira, alguma devolução que eu tive que fazer para o meu fornecedor ou cliente, despesas administrativas, despesa com pessoal, despesas comerciais, impostos, enfim, são vários tipos de despesas aqui que a gente tem que pode me causar um desembolso, tá bom? E produto aqui, caso você tenha 3 tipos de produto, no nosso caso aqui, no nosso exemplo de fluxo de caixa, a gente vai ter 3 produtos diferentes, produto 1, 2 e 3, mas aí se você tem um produto farinha, você vai colocar farinha. Se você tem um produto aqui vamos lá, eu vendo livro tal. Se você tem um produto X ou YZ, você vai colocar aqui a identificação. Formas de pagamento. Como você recebe esse dinheiro? Se você recebeu em dinheiro, espécie, tá? Cartão de crédito, débito ou Pix, tá? Se você está vendendo agora. Beleza? E o favorecido, se for o nome do teu fornecedor, cliente, ou seja lá, quem for, tá bom? Para a gente fazer aí o nosso fluxo de caixa, é importante ter esses cadastros aqui, tá? Que são listas que você pode atualizar conforme o tempo. Beleza? Conforme a necessidade. Se você hoje tem 3 produtos, você coloca os seus 3 produtos. Se você tem 4, 5 ou 6, você coloca os 4, 5 ou 6 produtos aqui na listagem. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, que é super importante, é formatar como tabela cada uma dessas informações aqui. Beleza? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tabelas diferentes, tá? Que eu quero que sejam tabelas diferentes. Poderia juntá-las e tornar apenas uma? Sim, poderia fazer isso, porém não é o que a gente quer e não vai ser útil para a gente no nosso fluxo de caixa, beleza? Então aqui, entradas, eu quero formatar a tabela para essa entrada. Então eu venho, como é que o formato tabela, Marco? Como é que eu vou colocar isso aqui em formato de tabela? Você vem aqui na página inicial, tá? No campo de estilos, formatar como tabela. Aqui você pode escolher o formato que você quiser ou escolher um novo estilo de tabela. Você vem aqui e determina o estilo que você quer. Tá? Como eu já dei uma trabalhada nessa tabela, a gente vem aqui ó, em personalizados. Eu vou pegar uma sem personalização nenhuma, porque eu já tenho a minha personalização aqui. Tá? E perceba uma coisa, quando eu formatei tabela, apareceu um campo aqui de design de tabela, onde eu posso definir como vai ficar a minha tabela, tá bom? Qual formato, se vai ter cabeçalho, se não vai ter, enfim, eu consigo formatar tudo. Mas nesse momento eu quero que você apenas foque em uma coisa,
no nome da tabela, ok? Eu quero que o nome dessa tabela seja entrada, que é justamente o nome que está aqui em cima no cabeçalho, tá? Então, se você vier aqui, ó, clicar fora, some a opção de design de tabela, mas se você clica dentro aqui, ó, tem aqui entrada, que é o nome da nossa tabelinha, beleza? Assim a gente vai seguir fazendo com as demais tabelas que temos aqui. Formatar a tabela, personalizar, vem aqui e dou um OK, beleza? Já temos aqui, ó, outra tabela. Vem aqui o nome, qual o nome? Saída. Exatamente, dou um Enter e venho aqui, olha, saída. Clico aqui na do lado, entrada, olha o nome, entrada, canto superior esquerdo, entrada, e do lado, saída, saída. Então, a gente tem duas tabelas diferentes já aqui, beleza? Vamos formatar igual, produto, página inicial, formatar a tabela, pegar o meu estilo que é em branco aqui, tá? E venho aqui, ao invés de ser tabela 3, colocar produto, beleza? Então, ok, dou 2 cliques aqui no cantinho para ajustar o tamanho. Clico aqui também, formatar a tabela, mesma coisa, a gente vai repetir para todas elas, tá? Beleza, e já vou mudando o nome. Lembrando, é importante, eu aconselho você a não fazer nomes separados. Então, sempre deixa juntinho ali, formas de pagamento. Aqui, ó. Formas, eu vou colocar só formas, pagamento. Tá? É melhor de trabalhar desse jeito. Forma pagamento. Então, o nome dessa tabela é forma pagamento. Beleza? Favorecido, mesma coisa. Inserir tabela. Tem aqui um formato personalizado. Dou um OK. E venho aqui em favorecido. Perfeito. Então, a gente já tem nossas 5 tabelas formatadas. Marcos, por que é importante formatar a tabela? Vou te explicar por quê. Sempre que você tem uma planilha de formatação de tabela, em formato já de tabela, configurado ali, é isso. Sempre que você coloca uma informação abaixo, por exemplo, eu já tenho um tipo de entrada novo, serviço de manutenção. Vamos lá, inventei aqui qualquer um. Quando eu clico, olha só, tá vendo essa setinha no canto aqui, essa bolinha no canto aqui, ó? Ela diz até onde vai a minha tabela. Então, nesse caso, ela está me informando que sempre, o que aconteceu aqui, na verdade, sempre que eu atualizo com o nomezinho aqui embaixo, ela vai, a linha que está abaixo é formatada conforme a formatação da linha superior que está na nossa tabela, padrão, entendeu? Então, aqui a nossa formatação padrão é o que está dentro da nossa tabela. Se eu colocar um A aqui, ele já formata automaticamente onde eu preenchi. Beleza? Então é importante a gente saber disso. E se eu quiser tirar, eu venho aqui, aperto o botão direito do meu mouse, tabela e converter intervalos. Beleza? Como eu converti tudo, eu tenho que ir lá e formatar de novo. Formato tabela, ok, coloco o nome lá de entrada novamente, tá? E dou um Enter. Perfeito, tudo normal, beleza? Formatamos a nossa tabela. Agora a gente vai aqui para o nosso fluxo de caixa. O que é importante no nosso fluxo de caixa e o que é? Tá? Já disse, o método que a gente tem, um dos métodos que a gente tem de controlar, acho que o mais efetivo até hoje, tá? A movimentação do nosso caixa, seja ele de bancário ou caixa em dinheiro, que está ali na sua mão, de entrada e saída de recurso, ok? Basicamente é isso. Não tem outra coisa, pode inventar qualquer coisa que quiserem mais. Fluxo de caixa é justamente para isso, para controlar o fluxo do teu dinheiro, a entrada e a saída, a movimentação do teu dinheiro, do teu cash, beleza? Então, a gente tem a data, porque é organizado cronologicamente, por data que acontece cada fato, tá? Conforme vão acontecendo os fatos, ali você vai registrando conforme os fatos vão ocorrendo, mais uma vez, tá bom? Então assim, ó, temos data, que é onde você vai inserir, por exemplo, dia 1º de 10 de 2022. A gente vai colocar uma movimentação. Beleza, essa movimentação, eu quero que ela sempre me indique quando for entrada e quando for saída,
Ok? Você vê que aqui a gente tem, ó, uma tabela de cadastro para entrada e uma tabela de cadastro para saída. Beleza? Então, a gente vai começar aqui. Marcos, mas toda vez eu vou ter que digitar entrada e saída. Para isso, a gente tem uma função lá na validação de dados chamada lista suspensa, que a gente vai aprender a inserir agora. Tá? Aqui, a gente vai colocar uma lista suspensa apenas com o nome, entrada e saída. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, nas nossas opções, a gente tem a aba de dados. Na aba de dados, a gente tem essa opçãozinha aqui, ó, validação de dados, tá? Se você clicar aqui, ó, vem validação de dados e vai aparecer esse painelzinho aqui para você, tá? De configuração. Sempre que você vir aqui, tem 3 opções aqui, mas o que importa para a gente é nas configurações, tá? Permitir lista. Beleza? Nessa lista aqui, a gente vai determinar o que vai entrar. Nesse caso, a gente vai colocar entrada, saídas, saída, apenas saída. E vai dar o OK, tá? E vai dar o OK. Quando eu selecionar aqui, as duas opções de entrada e saídas vai estar para mim. Ou seja, sempre que houver uma entrada de dinheiro, eu vou selecionar entrada. Sempre que tiver saída de dinheiro, eu vou selecionar a opção de saída. Beleza? Então, já colocamos aqui. Tá? Eu vou colocar em caixa baixa, porque eu prefiro. Dou um OK e aqui entrada e saída de dinheiro. Aprendemos a fazer uma validação de dados com lista suspensa, tá? Ou seja, por que isso é importante? Porque qualquer informação que eu colocar aqui que não for as duas que eu falei para ela validar, ele vai dar um erro, tá? Não vai permitir colocar outra informação que não esteja ali na nossa lista determinada. No nosso caso aqui da movimentação, da coluna de movimentação, apenas a identificação se é entrada ou se é saída. Beleza? Classificação. O que é essa classificação? Na verdade, em qual dessa que ela se enquadra? Se é uma venda de produto, se ele se classifica como venda de serviço, uma receita financeira, uma devolução ou qualquer outro tipo de entrada, tá bom? Então, essa parte de classificação é justamente isso, tá? Qual tipo de entrada está ali ou o tipo de saída, o que é que está causando aquele recebimento ou o que causou aquele pagamento, beleza? Só que assim, você percebe que são duas listas diferentes, tá? Você percebe que são duas listas diferentes e que a gente não consegue aqui, olha, se eu for fazer uma validação de dados, no caso aqui é entrada, vou colocar aqui, ó, lista, tá? E se eu for selecionar minha lista entradas, vem aqui, seleciono o campo e dá um OK, beleza? Vai aparecer todas as opções que a gente tem de entrada, tá? Porém, se eu venho aqui, olha, e coloco saída, tá? Se eu venho aqui e coloco saída, ele vai continuar aparecendo apenas as opções de entrada. Então, percebe que vai dar um probleminha, porque eu vou ter sempre que estar refazendo essa validação de dados. Eu não quero isso. Eu quero que já se torne algo automático. Entende? Se eu coloco entrada, já aparecem as opções de entrada. Se eu coloco saída, já aparecem as opções de saída. E como a gente faz isso? Tá? Tem como a gente fazer isso? Tem. Vem aqui, vou apagar a formatação. Vou apagar a formatação que eu coloquei aqui em página inicial. Limpar tudo, tá? Vai limpar tudo, porque aqui não tem mais validação de dados, pode digitar o que for, beleza? Então, ok. Aqui já fizemos a nossa lista suspensa, só que eu quero, toda vez que eu colocar a entrada, aparecer só as opções de entrada. E sempre que colocar saída, aparecer só as opções de saída, ok? Então, assim, como a gente pode fazer isso? A gente vai usar também a validação de dados, só que com porém. A gente vai usar a função indireto, uma função chamada indireto. Essa função, ela retorna para a gente um conjunto de informações, seja ele uma tabela ou
um conjunto de números que a gente determinou. Tá? Ele não vai voltar, por exemplo, uma célulazinha só, ele vai voltar o conjunto de informação que tiver ali dentro, ok? Então a gente vai validar usando a função indireto. Vamos lá, a gente vai usar aqui os dados, validação de dados, tá? Lista, igualzinho, igualzinho. Só que nesse momento, ao invés de eu ir lá digitar ou selecionar os campos que eu quero, o que eu vou fazer é simplesmente igual, digitar indireto, a função indireto, tá? E onde é que está? Porque assim, o indireto, além dele retornar, né, como é que ele retorna para mim esse conjunto de informações? Através de uma informação específica. Por exemplo, eu tenho entradas. Quando eu digo para ele, ó, eu tenho lá uma tabela chamada entradas. Sempre que eu colocar entrada, você vai me retornar esse conjunto de informação. Sempre que eu colocar saída, você vai me trazer esse outro conjunto de informação. Então, ela retorna um conjunto de informações baseado em um critério. Nesse caso, nosso critério ele está na coluna B, na célula B2, que é onde a gente vai indicar aqui, ó, a priori, tá? Quando é entrada e quando é saída. Tá? Então, eu venho aqui, seleciono a B2, mas veja só, ela está vindo trancada. Tá? Ela está vindo trancada. Porque eu vou destrancar essa célula. Por que eu vou destrancar essa célula? Porque se eu pegar e for copiar essa célula para baixo, ele sempre vai considerar a primeira e não a que está ao meu lado. Então, eu preciso que ande, tá? Que essa função ela ande junto com a linha, tá? Assim que eu copiar a função para baixo, vem a formatação junto também pegando a célula do lado e não a célula que sempre uma célula fixa. Que nesse caso aqui, ó, tá trancado. Quando eu tenho um cifrão aqui, ó, é porque está trancada a célula, tá? Vou fazer aqui. Igual indireto, seleciono, fecho. Para destrancar, eu só tiro o sifão aqui e fica tudo ok. Beleza? Então, ó, dei ok. Vamos ver se deu certo. Opa, sempre que eu coloco entrada, olha só as opções de entrada aqui. Beleza? E aqui, olha, vamos ver se a mágica deu certo. Quando eu coloco saída, opa, vamos ver. Opa, todas as opções saída, ou seja, nossa mágica deu certo, tá? Então, para que isso aconteça, a gente vai usar dentro lá da nossa validação de dados listas a função indireto, que através de um critério retorna determinadas informações, determinado conjunto de informação. Beleza? Aqui para o produto, a gente vai continuar utilizando a nossa validação de dados, tá? Nossa validação de dados, lista. E eu vou utilizar indireto também. Só que nesse caso, indireto, eu vou colocar aqui, ó, produto. Direto, produto. Será que vai dar certo? Opa. Deixa eu ver. É um texto. Então, ok. Será que vai dar certo? Opa, produto 1, 2 e 3. Então, assim, a gente tem a lista de produto 1, 2 e 3 que a nossa validação de dados através da função indireto trouxe. Tá? Qual a vantagem aqui agora? Se eu pegar produto 4 aqui, ó, colocar adquirir mais um produto para venda, produto 04, tá? E aumentar automaticamente, esse produto 4 já está aqui, olha. Tá? Então, é importante a gente ter essa automação. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, desfazer. Então, a gente já tem aqui a data, a movimentação, se é entrada ou se é saída, tá? Se é entrada ou se é saída. Se eu coloco entrada, vai aparecer um conjunto de informações, que é a minha classificação, tá? Se é uma venda de produtos, se é uma venda de serviço, receita financeira ou etc. Tá? Se for saída, vai aparecer as funções de saída aqui, beleza? Olha, saída, devolução e etc. Tá? Nesse caso, a gente vai começar com entradas.
Produto, vou escolher o produto que eu vendi, se é 1, 2, 3. Favorecido, vou fazer a mesma coisa. Venho aqui em dados, validação de dados. Lista, indireto. Indireto. Tá? Abro parênteses, coloco entre aspas porque é um texto e coloco favorecido. Ok? Fecho a aspa e dou Enter, que vai aparecer os meus favorecidos aqui. Documento, eu vou digitar manualmente. O histórico, que pode ser, você coloca o número da nota fiscal aqui e colocar o porquê daquele gasto. Gasto devido, isso, aquilo. Valor e o saldo. O valor você vai inserir manualmente. Essas 3 informações aqui, ó, iniciais, você vai inserir elas manualmente, tá? Número do documento, o histórico e o valor que você vai colocar. Beleza? Agora aqui o saldo, a gente vai usar uma função, tá? Para sempre que for um valor de entrada, somar. Sempre que for um valor de saída, somar também. Um valor de saída, subtrair, perdão. Então, a gente vai usar uma funçãozinha aqui. Mas antes disso, eu quero selecionar isso aqui e formatar a tabela. Bom, formata aqui a nossa tabela. Lindo. Vou dar o nome dela aqui de fluxo de caixa. Tá? Tem aqui o nome para ela, bonitinho. Perfeito. E agora a gente vai trabalhar a lógica da nossa fórmula, tá? Qual fórmula a gente vai aprender aqui para fazer isso? É a fórmula SI. A fórmula SI, ela é uma fórmula de lógica, que você coloca ali uma condição e se aquela condição for verdadeira ou falsa, vai retornar determinados valores, tá? E o SI composto, o que é o SI composto? SI composto nada mais é do que uma fórmula dentro da outra, ou seja, um si dentro de outro si, nesse caso, tá bom? E a fórmula LIN. A fórmula LIN, ela retorna o número da linha que a gente está no momento. Então, são essas duas fórmulas, tá? Com a variação da fórmula si, com a variação da fórmula si, e a gente vai fazer um si composto. Beleza? E é fórmula dentro de fórmula. Ok, então a gente vai começar a entender algumas coisinhas aqui agora, tá? Primeira coisa, qual é o meu teste lógico aqui? Tá? Se LIN for igual a 2, eu quero, tá, que essa primeira função aqui me retorne essa forma. Se, qual o teste lógico aqui nesse momento? Se a coluna movimento, aqui ó, tá, for igual a saída, eu quero que ele me traga menos valor. Se não for saída, eu quero que ele me traga valor. Ok? Vou estender a forma para cá. Como assim, Marcos? Me explica. Ok, vou te explicar. Eu estou dizendo aqui para a função, olha só, cara. Se a coluna movimento for igual a saída, eu quero que você subtraia esse valor do meu saldo. Caso não seja saída, seja entrada ou qualquer outra informação que estará ali, aqui no caso ele só vai aceitar entrada, saída ou um valor vazio, ok? Eu quero que ele some esse valor, quero que esse valor vá positivo, caso contrário venha negativo. Então, se essa função aqui for verdadeira, ok? Se movimento for igual a saída, ele vai me retornar o valor negativo. Caso seja entrada ou qualquer outro valor diferente de saída, ele vai me tornar um valor positivo. Beleza? Então, continuando a fórmula, beleza? É o seguinte. E se LIN não for igual a 2, Marcos? O que você vai fazer? Nada mais, nada menos do que repetir essa lógica, tá? Se o movimento for saída, retorna um valor negativo. E se for outro valor diferente, é positivo. Com apenas um acréscimo. Beleza? Que se
lim não foi igual a 2, eu quero que ele some a linha superior, porque ele vai considerar o saldo anterior que tem no nosso caixa, caso haja, tá bom? Vamos ver se deu certo a nossa fórmula? Opa, deu zero, tá? Deu zero aqui, a gente já vai ver se a nossa fórmula funcionou ou não, beleza? Só que aqui, ó, perceba uma coisa, veio esse nome aqui, ó, cabeçalho. Eu não quero que venha isso. Não quero que venha esse cabeçalho, porque então sempre ele vai buscar aqui e vai dar um erro. Então eu vou digitar célula, ó, I1, tá? Que é a célula superior, tá? Soma a ela, ok? Então, entendidos? Então vamos lançar a nossa primeira movimentação. Houve uma venda no dia 1º/10, tá? Referente à venda de um produto, beleza? A venda de um produto. Que produto é esse? Produto 1, tá? Vendemos aqui o produto 1, nosso favorecido 1 também. Número do documento, NF, vamos colocar aqui 1, 2, 3, eu gosto de trabalhar sempre com 6 números. NF histórico, vamos colocar aqui venda de produto, vamos ser simples, tá? Você vem aqui, venda de produto. Perfeito, você pode ir ajustando as suas linhas aí. E quanto a gente vendeu, Marcos? A gente vendeu aqui R$7.000. Ah, opa, somou, que legal. Olha só, formatação, importante. Vou formatar aqui em número, tá? Em contábil. Você vem aqui, ó, em valor página inicial, aba de números e seleciona esses 3 numerozinhos aqui que ele vai trazer, ok? Continuando aqui a nossa movimentação. Nesse mesmo dia, 01, no dia 1º/10, eu tive outra venda. Perceba uma coisa, olha só, quando eu inseri essa informação aqui, ó, automaticamente ele já me trouxe aqui, tá, as minhas fórmulas e todas as outras formatações de baixo. Por isso que a gente formata em tabela, para ele fazer isso automaticamente. Eu não preciso estar fazendo toda aquela validação de dados de novo, inserindo listas e listas, ou repetindo fórmulas e fórmulas para que a gente tenha um fluxo de caixa legal. Quando eu formato tabela, ele já traz tudo o que eu fiz na minha linha superior ali, que está dentro da nossa tabela. Ele entende, opa, essa informação aqui faz parte dessa tabela, então a formatação tem que ser igual, beleza? Então, ó, tivemos outra entrada, Agora a gente teve a venda de serviço, tá? O nosso produto de venda de serviço é o 2, o favorecido 3, número da NFS, nota fiscal de serviço, 112, vamos colocar aqui, tá? Então, tivemos aqui venda de prestação de serviço, vou colocar aqui preste serviço, no valor de 10.000. Colocamos aí um valor de 10.000 e ele já, olha só, somou R$17.000, que é o saldo do nosso caixa, beleza? Só que nesse dia, tá, para a prestação do meu serviço, eu tive aí uma saída, um pagamento, tá? Eu tive despesa com serviço aqui, olha, tá vendo? Olha só como tá fluindo legal, tá? Como tá saindo bem legal aqui o nosso fluxo de caixa, tá? E referente ao produto 2, favorecido, tá? 3, eu paguei uma NF, eu comprei um produto nesse caso, NF 33555, tá? Compra de material para prestação de serviço. Aí você pode colocar conforme nota fiscal X, vou diminuir o zoom aqui, a gente conseguir enxergar o caixa todo. Quanto foi a compra desse material? Foi 4.500, tá? 4.500. Olha só, automaticamente, porque a nossa fórmula deu certo, tá? A gente tem aqui saída e ele subtraiu ao invés de somar. Veja só, ao invés de somar, ele subtraiu, beleza? Ele subtraiu nossa informação. E já considerou o saldo anterior, porque ele está trazendo aqui, ó, se ela retorna
o número da linha que eu estou. Tá? Então, se esse lim ele for verdadeiro, ele vai considerar essa primeira formulazinha aqui, ó. Tá? Ele vai considerar essa primeira fórmula. Se lim for falso, ou seja, se nós não tivermos na linha 2, tá? Não for igual a 2, for igual a 1, 3, 4, 5, 6, qualquer outra linha, ele vai me retornar essa outra formulazinha. E o que muda dela é simplesmente a soma da anterior, da célula acima, que é o saldo anterior que eu tenho. Tá bom? Então, olha só, o nosso fluxo de caixa aqui já está ganhando corpo. Né? Nós já estamos aqui ganhando corpo com o nosso fluxo de caixa. Tá? E ele está ficando perfeito. Eu vou tirar as linhas de grade, que eu gosto de trabalhar sem as linhas de grade. Então, eu venho aqui em exibir, tá? E no campo mostrar linhas de grade, eu vou tirar. Pronto, sumiram as linhas de grade. Ok? Então, aqui, ó, tem essa movimentação. Tá? A movimentação do dia 1 foi essa. E agora a gente vai para o dia 2 do 10. Veja só como está funcionando aí a dinâmica do nosso fluxo de caixa. Ele já trouxe o saldo anterior, a gente já viu. No dia seguinte, né, no dia 2, aí, a gente teve mais uma venda aí de serviço, de produto. Agora tivemos a venda aí do nosso produto 3, ok? O nosso favorecido de número 2. Vendemos aí a NF 112, tá? Aquela é uma NFS, uma nota fiscal de serviço, tá? E essa aqui é a nota fiscal de produto, uma DANF, tá? Venda de produto, ok? No valor de 35 mil, vamos colocar aqui. A gente está vendendo produtos, né? Bem caros, ok? Aí no dia 2, tá? A gente teve aí uma venda, uma saída, tá? No dia 2 de frete, que foi aí para entregar o produto para o nosso cliente. Só que a gente não tem aqui, ó, tá vendo? Ó, uma despesa com frete sobre vendas. Então, o que a gente vem aqui? Vai lá no nosso cadastro e simplesmente cadastra lá na nossa lista de saídas, despesas, frete sobre vendas. Vai colocar assim, o frete na entrega de vendas, enfim. Você vem aqui e, olha só, lá embaixo vai dar frete sobre vendas. Olha que legal, produto 03. Favorecido foi o 2. Na CTE, você vai colocar aqui, CTE 000444. Pronto. 000444. Frete, você vai colocar aqui, frete referente a entrega a NF 000112 ao FAV, que é o favorecido 03. Ok, você botou ali um histórico, a gente pagou aí conforme é o preço da nota, então vamos lá, coloca o percentual, vamos dizer que esse percentual deu aí 8 mil de frete. Uma saída que subtraiu o nosso valor e o nosso caixa agora está em 39.500, ok? Então, olha só, temos aqui um fluxo de caixa extremamente efetivo e utilizável no teu dia a dia. Você pode utilizar esse controle aqui extra contábil para ter realmente um controle efetivo do que sai e do que entra, do dinheiro que sai e do dinheiro que entra e com que você está gastando esse dinheiro. E com quem também, beleza? Então, assim, você tem aqui as informações e ainda faltou mais uma informação no nosso fluxo de caixa, tá? A forma de pagamento, galera. Aqui, ó, forma de pagamento. Eu posso colocar até antes do documento aqui, ó, e vou inserir aqui, ó. Beleza? Forma de pagamento. Olha só que legal. Aqui ele trouxe a cópia da coluna do lado, tá? Mas aí a gente pode vir aqui e limpar tudo, tá? Vai vir aqui e vai limpar tudo. Ok? Limpei tudo e a gente vai lá ver o nomezinho que tá aqui, que a gente colocou, foi design de tabela, formas de pagamento. Vou copiar aqui o nome, dei um Ctrl Czinho lá dentro e vou fazer a nossa validação de dados.
colocar a nossa listinha suspensa aqui, tá? Lista, tem aqui, igual indireto, abro aspas, fecho aspas e dou um OK. Vamos lá? Opa, ele me trouxe todas as nossas configurações. Tá? Toda a nossa lista aí, tá? De formas de pagamento. Então, se eu recebi o primeiro em dinheiro, se eu fiz o pagamento no cartão de crédito, ou se eu recebi no cartão de crédito e fiz o pagamento no cartão de crédito, se eu fiz a Pix, beleza? E aí você vai colocando aí conforme a tua realidade. Beleza? Então, olha só, um fluxo de caixa que você pode fazer aí rapidamente, tá? Na tua casa, você pode utilizar para você usar tanto para controlar a saída e a entrada da tua empresa, de dinheiro da tua empresa ou sua no teu dia a dia. Tá bom? Então, valeu, até a próxima. Fui!